Olá, amigos! De volta ao nosso comentário semanal e eu vou falar sobre futebol. Sim, sobre futebol, sobre identidade, sobre tecnologia, sobre educação. Enfim, tudo gira em torno da educação. Mas o futebol é a paixão nacional e eu sou apaixonado por futebol, é uma das minhas paixões. Sou amante da literatura, amante do bom vinho, amante de viagens, mas o futebol é uma coisa que me fascina desde criança. E desde criança que eu aprendi a torcer por um time, Fortaleza. E torcendo pelo Fortaleza, fui me identificando com as cores do clube, me identificando com a razão de ser do clube, e isso me trouxe até hoje como um torcedor consciente daquilo que faço pelo meu clube. Sempre que posso vou a Fortaleza, aos jogos do Fortaleza, acompanho em outros estados quando estou por lá e o Fortaleza está jogando. Aqui mesmo na Paraíba já fui a jogos aqui em Juazeiro, próximo. Então essa paixão pelo futebol é uma coisa que move, eu acho que grande parte dos brasileiros, talvez a maioria. Pois bem, criaram agora, para auxiliar o árbitro, o VAR. O VAR nada mais é do que uma espécie de fiscalização de um lance que gerou polêmica e que, com o auxílio da computação gráfica, com o auxílio de 3 árbitros, portanto, de um comitê de pessoas especializadas para verificar um possível erro e auxiliar o árbitro de campo, o VAR foi criado com essa finalidade. Mas o que tem ocorrido, e principalmente contra os times do Nordeste, Fortaleza, Bahia, CSA e Ceará, são os 4 representantes do Nordeste na competição, na Série A, tem existido erros grosseiros, né? E o meu time, o Fortaleza, tem sido muito prejudicado. Pelo menos em 8 oportunidades, isso foi registrado inclusive em ações do clube contra a CBF, aliás, na CBF contra a arbitragem, de erros que poderiam ter modificado o placar, que poderiam ter modificado o resultado do jogo, favorecendo, portanto, um time daqui do Nordeste. Mas por que os times do Nordeste são prejudicados em detrimento dos times do Sudeste e do Sul do país? E aí é que entra a engrenagem da economia do futebol. Na economia do futebol, os clubes considerados grandes, do Rio, São Paulo, principalmente, né, depositam mais dinheiro na CBF, tem uma arrecadação maior e, portanto, tem uma participação também maior nos lucros do futebol nacional. E com isso tem um certo poder, e esse poder é decisivo na hora de tomarem-se atitudes em favor de clubes pequenos ou de clubes grandes. Lamentavelmente, a educação entra aí como um componente bem distante. Se o computador, se a computação gráfica é usada para auxiliar, por que então muitas vezes ela prejudica? Porque as decisões deixam de ser da máquina para ser humanas. Quando o árbitro deixa de olhar no VAR para dar a sua impressão precisa, é porque ele está se omitindo. E essas omissões, coincidentemente, tendem a prejudicar sempre o lado mais fraco. Então, é difícil você, por exemplo, vou dar um exemplo de um país civilizado na Europa, é difícil você furar uma fila. Você não vai fazer isso porque as pessoas não vão permitir. Se você chegar atrasado num compromisso, você é penalizado. Se você deixar de cumprir uma tarefa escolar ou de cumprir uma tarefa no seu trabalho, você é penalizado. Aqui no Brasil, inventaram a instituição da desculpa, né? E aí nós entramos na seara política. O governante faz, erra, comete delitos, comete gravíssimos erros que prejudicam uma população inteira e basta pedir desculpas ao ministro da Justiça que tudo está resolvido. Então, quando se trata de Brasil, tanto faz a gente falar de política como falar de futebol. Se não tivermos como mediação uma educação que atinja a todas as pessoas, que chegue a todas as pessoas e faça com que elas assumam um compromisso ético,
um compromisso com a verdade, aí nós não teremos um país claramente justo para todos. Se na política nós sofremos, principalmente hoje, o clã Bolsonaro comandando milícias, interferindo em decisões, em julgamentos, interferindo em investigações da Polícia Federal, no futebol também nós temos a CBF privilegiando os grandes clubes. E isso, lamentavelmente, o povo brasileiro fica impotente diante dessas coisas. E para isso é preciso que haja uma certa identidade do povo para com a sua região. Eu, nordestino, cearense, torcedor do Fortaleza, jamais torceria contra o patrimônio da minha identidade. Jamais torceria contra o meu time. Gildemar Pontes, direto ao ponto.